Depois que eu entendo ali, nas camadas da minha identidade, né? Que aí eu passo para vocês aqui 7 camadas para você revelar a sua identidade e aí ativar no final o seu propósito, tá bom? Então, aí você pegou aqui agora uma camada que se chama formação do propósito, ativar o propósito. Então, vamos lá. Muita gente acha que propósito é algo que tem a ver com o objetivo, tem a ver com missão, com visão, com valores, e quando de fato não é. Propósito é algo muito maior, é a sua conexão direta com seu algo maior. É tipo como se fosse o seu líder invisível pessoal. Existe cultura, que é o líder invisível que comanda ali os aspectos, né, de política, normas, regras de resultado da empresa. E existe propósito, que a gente está falando de pessoas físicas, e existe o propósito, que é a sua linha direta com seu algo maior. Por exemplo, eu coloco o meu propósito ligado a Deus. Então, o meu propósito ele vai ligado diretamente e conecta com Deus. Então, o que tem a ver o meu propósito no business com o meu propósito espiritual com Deus? Então, eu faço a seguinte correlação. Eu pego ali, qual que é o meu objetivo? Business, família, saúde, espiritualidade, financeiro, riqueza, prosperidade, e faço ali regras, né? Colocando termos, né, que ligam cada área da minha vida ao processo Deus. E aí formo uma escrita do meu propósito. Qual que é o meu propósito? E aí eu vou escrever o meu propósito para fixar isso na minha mente e eu vou, a partir desse momento, seguir isso como um modelo de vida. E aí, dentro do meu propósito, eu vou fazer ali camadas, né? Por exemplo, como camadas de mudanças de hábitos para atingir e seguir no meu propósito, mudança de vícios para seguir e caminhar ali no meu propósito, alinhamentos de expectativas com o meu propósito. Então, todo o meu processo de formação de propósito, ele está conectado diretamente a algo maior. Eu coloco expectativas sempre em algo maior. Quando eu consigo atingir alguns objetivos, eu gratifico, né? Tenho gratidão por esse algo maior. E quando eu não consigo atingir esses objetivos, eu vou para o todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamadas segundo o seu propósito. Então, quando algo dá errado para mim, tudo coopera. Por quê? Porque aquele desafio que deu errado significa que eu preciso ter mais força para poder superar a nova fase de crescimento que vai acontecer lá em cima. Então significa que eu ainda não estava preparado, significa que eu estou no caminho do propósito. E no caminho significa que você vai ser ajudado, significa que o mais será revelado. E quando você está parado, sem entender qual que é o seu propósito, o que é que acontece? Você dá espaço para o inimigo. As pessoas confundem inimigo com concorrente. O que é concorrente? Concorrentes são empresas de contabilidade que concorrem junto com você, elas correm junto com você para buscar crescimento, para buscar prosperidade, para transbordar na vida das pessoas, para procurar melhoria na economia, para diminuir o desemprego e etc e tal, contribuir com a sociedade. E aí o que acontece? Você confunde inimigo. O que é o inimigo? O inimigo são coisas que realmente, de fato, lhe prejudicam. Eles estão mais no intangível do que no tangível. Então eu tenho procrastinação, eu tenho medo, eu tenho escassez, eu tenho vitimismo, eu tenho necessidade de aprovação. Todos esses sim são fatores que são inimigos e que vão atacar você diretamente na carne, no espírito e na alma. Então você precisa entender a diferença de concorrente para inimigo, formar o seu propósito para poder combater o inimigo, que na grande maioria das vezes está no físico e está no intangível. Só que se você não tiver o propósito ligado ao intangível, como é que você pode combater algo no intangível que você não tem dentro do seu propósito uma defesa no intangível? Pegou a visão? Então, para que você possa formar um bom propósito, ele precisa gerar expectativa no intangível e também no tangível. Porém, você precisa focar a sua mente no intangível e
focar as coisas físicas no tangível. Tá bom?